Olá pessoal, Celina Salomão, estamos aqui com mais um podcast, Legal Operation com Celina. E a gente tem um convidado muito especial, um cara que eu acompanho a jornada dele eu falo poucos porque eu acho que eu sou um pouco bem mais velha que ele, mas só um pouco bem mais velha. Vitor Cabral, acompanho a trajetória dele, um baita profissional, a gente tem acompanhado aí nesses últimos anos um trânsito muito bacana, envolvido em muitos projetos, com uma trajetória que ele vai contar um pouquinho pra gente. Ele é VP hoje de Inovação e Transformação Digital do Batista Luz, advogados, membro da gestão do CLOB, né, Futuro Clock Brasil, também vai contar um pouquinho pra gente a respeito disso. Escritor de livros, já ouvi diversas palestras dele, então ele é, para mim, uma referência de profissional que quando fala de transformação digital e fala de inovação, de fato fala disso, não numa perspectiva moda, hype, nada disso, mas numa perspectiva metodológica, numa perspectiva processual, que especialmente para aqueles que é da minha geração, a gente olha para isso e vê isso como de fato algo como né, metodologicamente falando, e do ponto de vista de inovação, não como uma hype, mas como processos efetivos a serem aplicados para se conquistar essa perspectiva que a gente tanto fala aqui, que é de alta performance de serviços jurídicos. Vitor, obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter aceito esse convite, por estar aqui conosco e poder compartilhar da sua jornada e também sua experiência e seu momento de vida hoje, como é que você está, seus projetos futuros, a gente vai passar um pouquinho por tudo isso. Muito obrigado, Celina. Para mim é uma honra, fiquei muito feliz pela apresentação feita aí. Apesar de eu tentar manter ali as coisas um pouco mais pé no chão, eu fico feliz pelo reconhecimento e pelo convite também. Tenho certeza que vai ser um papo bastante rico, bastante esclarecedor e que a gente vai poder trocar muitas ideias sobre inovação e transformação no direito. É isso aí, Vitor. A gente aqui agradece. Vamos começar pelos pontos que a gente tem aqui, os pontos iniciais. Conta um pouquinho, sua formação primeira, jurídica. O Vitor, ele é um profissional de inovação, é aquele cara fora da caixa, fora da curva, questionador. Como é que foi que começou esse modelo na sua cabeça? Foi na época da faculdade de Direito? Foram outras formações que você teve que fez esse skill aflorar em você? Conta um pouquinho dessa trajetória e de como é que isso se iniciou. Eu já me envolvia com inovação e tecnologia há um tempo, mesmo que eu não soubesse que eu fazia isso, né? Poucos sabem, eu já falei disso em algumas ocasiões, mas antes de ser advogado, eu era fotógrafo. Eu trabalhei por 10 anos como fotógrafo, lá em Ribeirão Preto, de onde eu sou, né? Na verdade eu sou de São Paulo, mas morei lá minha infância inteira. Trabalhei como fotógrafo lá, fui de redação de jornal, fiz pós-produção de imagem, fui de produtora de vídeo, enfim, tenho esse background. Não conhecia, né? Desculpa, gente. Muita emoção, tô brincando. E naquele momento. Ar-condicionado gelado pois mesmo. O ar-condicionado. Tá um choque térmico hoje, gente. Pra quem não sabe, amanheceu frio. Tá um calor enorme lá fora. Deve tá 28, 30 graus lá fora aqui em São Paulo. O ar-condicionado dá aquela falhadinha, mas a gente administra. Enfim, aí eu já tinha muito esse envolvimento com um trabalho mais criativo, um trabalho mais tecnológico, né? Porque eu peguei justamente ali a transformação digital na fotografia. Quando eu comecei a fotografar era filme, né? E eu, ao longo dos meus 10 anos de fotografia, você eu vi toda a transformação. Você conheceu a máquina digital de filme, Vitor? Isso me deixa mais tranquilo agora. Meu primeiro curso tinha lá revelação, né? A gente tinha na redação do jornal salas para revelar os filmes e tal. E aí depois a gente viu toda a transformação para o digital. Eu vivi essa época, né? Então eu já tinha uma certa experiência, sem saber que tinha, em ver uma indústria se transformar. Mas, e aí, curiosamente, quando eu fui prestar a faculdade de Direito, ninguém acreditava que eu ia prestar Direito, porque por conta de todo esse envolvimento lá com um trabalho bastante criativo, bastante artístico, e o Direito nunca foi associado a isso, né? Eles achavam que eu ia para publicidade, ou até mesmo para uma arquitetura, alguma coisa mais voltada, exato, para algo mais voltado para algo de criatividade, né? E eu falei, não, eu quero Direito, porque no final das contas, a gente sempre tem aquele receio do futuro, etc. E eu, jovem... Mas tem a ver com pai e mãe, vai fazer Direito ou administração? Minha mãe é psicóloga, meu pai é agrônomo, não tem nada a ver com o direito. Eu falei assim, eu quero ser uma coisa diferente, inclusive. Fui lá e fui prestar Direito. E o curioso, né, é que aí, assim, vou até tentar encurtar um pouquinho, mas já me alongando, eu vim aqui para São Paulo, fiz 2 anos de faculdade de Direito aqui, por razões familiares tive que voltar para Ribeirão, e lá eu tive que recomeçar a faculdade, porque por uma questão de regulamento, lá quando eu entrei na USP, que é onde eu me formei, eu não podia eliminar matéria.
Então, por essa razão, eu tive que começar a faculdade do zero e concluir do zero. Então, eu sempre brinco que eu fiz ali 8 anos de direito sem ter pego o DP. Mas, assim, isso me ajudou, Celina. Por quê? Nos meus 2 primeiros anos aqui em São Paulo, eu ainda não tinha escolhido uma área que eu tinha gostado. Mesmo quando eu voltei para Ribeirão, eu também não tinha. E aí, lá para o meu 2º ano de faculdade, eu recebi um contato de um amigo meu, que ele sempre foi mentor de startups, né? Liguei para ele tinha feito direito aqui também, só que ele não exercia. Eu falei assim, Luiz Candreva, né? Eu falei assim, Luiz, me dá um norte, cara, porque eu vi que você tá super envolvido nas coisas. Que ano foi isso, Vitor? Foi 2012, eu acho, por aí. Faz 10 anos agora, 2012 ou 13. E aí eu falei assim, me dá um norte, porque ele estava sempre envolvido nesses mentorias com startups, Você acompanhava e falava, que legal isso, pois né? Existe assim, isso aqui no mundo direito Você formou direito, mesmo? como é que eu faço para fazer igual, né? Aí ele falou assim, cara, olha, eu não advogo, né? Mas o que eu vejo ao entrar em contato com startups é que, assim, hoje em dia tem pouquíssima gente que se dedica a advogar para essas empresas. E ainda que o direito seja o mesmo, e ele tinha esse conhecimento, né? É uma cultura diferente. É uma cultura mais inovadora, mais dinâmica, mais informal. Para advocacia diferente. Totalmente. Então, assim, é preciso que a gente tenha aqui os advogados hoje que saibam lidar com as necessidades dos empreendedores sem aquele formalismo todo, sem ter a ilusão de que o empreendedor vai resolver tudo de uma vez, porque ele não vai, porque ele está resolvendo um monte de coisa lá e o jurídico costuma ser a última prioridade dele. Não estou dizendo que isso é correto, mas é uma realidade ainda em maior parte dos empreendedores hoje, mas enfim, por que você não vai para essa área? Você curte tecnologia, você curte criatividade, startup tá aí, né? Tá crescendo. Eu falei, nem sei o que é isso, falei para ele, mas vamos atrás, né? Startup? Deixa eu ver aqui, vou procurar. E eu comecei a pesquisar, isso virou uma iniciação científica, que eu nunca terminei, porque ela virou meu TCC, então eu terminei ela enquanto TCC. Então assim, desde o meu 2º ano de faculdade, até por conta dessa certa maturidade que eu já tinha, por já ter um pouco de não muito, né? A gente acha que tem muita bagagem naquela época, mas assim, não tinha quase nada, mas eu já era, por exemplo, um pouquinho mais velho que meus colegas de turma. E aí eu já pude escolher muito cedo, trabalhar com inovação, especificamente ali como advogado de startups. Aí eu fui conhecendo o Legal Techs, aí eu fui conhecendo todas as outras techs. Naquela época, fintech crescia muito, né? Eu vi ali o Nubank surgir, por exemplo, e crescer bastante. E aí isso só reforçava a ideia de que as startups no Brasil estavam crescendo. Não tinha nenhum unicórnio, de repente a gente tinha um monte de unicórnios, né, a partir de 2018. E foi isso, né? Então, assim, desde o começo da faculdade eu comecei a me envolver com inovação. Primeiro como advogado, como pesquisador, depois que eu me formei enquanto advogado. E aí veio toda a transição de carreira em 2018, né? Eu já estava em São Paulo, estava concluindo meu mestrado, que eu tinha vindo para cá, logo depois que eu me formei. E em 2018, por uma situação que aconteceu no escritório que eu trabalhava naquela época, eu fui convidado para não mais ser advogado e de fato assumir um cargo voltado à inovação, né? Inovação e legal ops, né? De uma maneira mais ampla. Naquele momento eu já vinha fazendo, já tinha no meu job description, já tinha no meu trabalho muito de inovação, mas eu também advogava, né? E aí foi realmente a virada de chave quando houve a necessidade de alguém para liderar uma iniciativa de inovação. Mas advogava na liderança de uma área ou advogava de advogar mesmo ali? Operação jurídica? Isso, eu sempre me considerei, enquanto advogado, um generalista de startups. Então eu sabia um pouquinho de societário, um pouquinho de trabalhista, né? Um pouquinho de societário, um pouquinho de trabalhista, um pouquinho de civil, exato. Dependendo de qual que era ali a especificidade daquela empresa, né? Então, trabalhar em investimento, rodada de investimentos, ou até mesmo ajudar ali uma empresa a escolher seu regime tributário, fazia parte do meu dia a dia. E aí a proposta que eu recebi naquele momento do escritório foi deixar de fazer isso e, de fato, me dedicar a uma iniciativa de inovação e transformação no escritório. Foi quando eu, de fato, fiz a transição de carreira em 2018. Eu não sei se esse episódio vai antes ou depois do Paulo, mas a gente fez mais ou menos junto, né? Ele fez lá no Mercado Livre a transição dele muito próxima da que eu fiz no escritório. E a partir daí, de fato, 2018 foi o ano que eu passei a assumir uma função 100% de inovação e legal ops. Liderei ali toda a criação do programa, a sua estruturação, a montagem do time, pensar nas iniciativas internas e nas iniciativas para clientes também. Então toda a parte de legal design, visual law, análise de dados, desenvolvimento de tecnologias, passava ali pela minha área. Exatamente. Então agora já faz ali 5 anos dessa jornada 100% dedicado à inovação, apesar de não ser muito, né? Eu acho que eu pude ali conhecer algumas pessoas que naquele momento já faziam a transição também, e a gente foi meio que os pioneiros dessa área, né? Fazendo a transição para a legal ops e para a inovação em grandes organizações. E a partir daí a gente passou a assumir também o compromisso de levar a palavra adiante, né? Surge a Clob em 2021,
mas a gente já vai falar dela, já tenho certeza, que é ali a nossa comunidade de Legal Ops, que acabou, né, nesse momento. A gente faz uma semana, 2 mais ou menos, que a gente anunciou, depois de muito tempo de negociação aí, uma parceria com a Clock, né, para poder representar ser a um Clock braço no Brasil. Clock Brasil, exatamente, né? isso Paulo aí. também contou isso pra gente no outro episódio que nós gravamos com ele. Isso é muito bacana. Você fez um comparativo agora que eu queria entender, assim, até falamos disso num outro episódio que gravamos, sobre a importância da gente dar nome aos bois, que eu digo, né? Porque, de alguma maneira, tem toda uma galera aí de profissionais que são de Legal Ops, que são formados em direito, outros que não são. Mas a ideia é a gente poder contextualizar e, do ponto de vista de método, parametrizar a nomenclatura, os nomes que se dá às áreas e a esses métodos como um todo. Você falou agora, assim, inovação e, de uma forma mais abrangente, Legal Ops. O que está para o que na sua visão? Tá. Né, do ponto de vista de processo, de metodologia, você já escreveu sobre isso, mas é importante compartilhar um pouquinho com o pessoal que está nos acompanhando aí. Como é que é a tua visão? Legal Ops faz parte de um processo e de uma metodologia de inovação? Ou a inovação está dentro do Legal Ops? Eu costumo dizer, assim, eu tinha um slide que eu tenho, né, um slide que eu costumo usar em algumas palestras, que é assim, o que inovação tem a ver com Legal Ops, né? E eu costumo dizer sempre que existe uma palavrinha que nos ajuda a decifrar essa relação, e essa palavra é multidisciplinaridade, ou interdisciplinaridade, conforme a gente queira chamar aqui, tá? E por que essa palavra é tão especial aqui? Porque a multidisciplinaridade, ou a interdisciplinaridade, ela é uma inovação no direito. Porque até então os advogados estão acostumados, né, a lidar com seus pares, ou a gerenciar seus pares, né, a gerenciar outros advogados, ou a conhecer muito direito, mas pouco de outras áreas, e ficar ali naquele mundo deles, né? Jurisprudência, legislação, mundo, né? Olha eu falando deles, né? Nosso mundo, eu também sou, né? Então, assim, quando você passa a trazer outras áreas para dentro do universo jurídico, e aqui a gente traz tecnologia, a gente traz gestão financeira, a gente traz design, a gente traz outras tantas áreas ali que compõem essa multidisciplinaridade, a gente inova no direito. Isso já é uma grande novidade, talvez a maior delas, né? E esse é o conceito de Legal Ops. É quase que orgânico essa questão. Se você tem uma visão interdisciplinar, multidisciplinar, naturalmente você vai inovar. Exato. Você está trazendo conhecimento de outras verticais para nossa área. Perfeitamente. Isso é muito legal. E esse é o conceito de Legal Ops. O conceito de Legal Ops, ele passa pela interdisciplinaridade. Ele tem uma mandala, olha só, né? Eles tentaram tanto definir o que é Legal Ops, eles não conseguiram, eles pensaram no mínimo em 12 coisas que podem entrar dentro lá do que a gente chama de Legal Ops. Então, assim, Legal Ops é multidisciplinaridade no direito. Essa é a premissa. E multidisciplinaridade no direito é uma grande inovação, talvez a maior que a gente tenha visto nos últimos anos. Portanto, Legal Ops é uma grande inovação, né? Numa lógica ali aristotélica, né? A gente pode chegar nessa conclusão e falar o seguinte, olha, de fato, o que Legal Ops nos propõe? Nos propõe a não só usar tecnologia, mas também a entender como a gente pode aprimorar o direito com diferentes outras disciplinas, e a partir daí você consegue criar a inovação. Então, por isso que eu digo, né? Eu sou um profissional de inovação e Legal Ops, posso dizer isso de certa forma, né? Mas eu até tenho uma certa invejinha ali de quem faz só Legal Ops puro, porque também isso mostra que em suas organizações já houve ali uma situação em que já foi ultrapassada aquela barreira da transformação ser tão necessária. Eu acho que ela é necessária, sim, lógico, mas a questão cultural já existiu. A gente atende hoje, por exemplo, o meu cargo no escritório, ele não é tão voltado ao interno, né? Porque já é um escritório, o Batista Luz, que é onde eu tô, é um escritório super inovador, ele já tem práticas bem multidisciplinares, ele já vem nessa trajetória, ele foi por muito tempo, ainda é, na verdade, né? Um dos principais escritórios no ecossistema de startups e tecnologia do país. Então, assim, eu não entrei lá para fazer um trabalho muito interno. A gente está fazendo, sim, um trabalho com clientes. E aí, quando a gente faz isso, a gente percebe que, assim, você ter uma área de Legal Ops já mostra que você já passou determinado momento de vamos abrir os olhos. Curva de maturidade, já olhou, pelo assim, menos né? essa turma já olhou. Então daqui a gente já pode subir um pouco a barra da discussão. Então, eu digo, né, que a inovação e o Legal Ops, eles andam de mãos dadas. Mas eles são carreiras independentes, eles podem ser executados por pessoas diferentes, mas em algumas situações, como é o meu caso, como foi por muito tempo... Um bom né? Legal Operate tem que ser inovador, tem que ter inovador. Mentalidade de inovação ali impregnado na veia, digamos assim. Isso, exatamente. Não necessariamente o inverso. Um isso. Profissional de inovação pode ser de inovação e ainda que não esteja atrelado a Legal Operation. É isso, Seria perfeito. isso, É perfeito. isso, é isso Eu aí. também compartilho um pouquinho dessa ideia, dessa perspectiva de cultura.
vamos falar aqui, fazendo esse paralelo de inovação e legal operations, como você trouxe aí, você imagina que isso é uma área, ou metodologicamente falando, do ponto de vista de desenvolver esse trabalho dentro dos escritórios, você que vive essa realidade dentro de uma sociedade de advogados, né? É preciso ter autonomia. Você falou em interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Eu não imagino isso sem autonomia, porque para você, de fato, alavancar essas duas características, você precisa de autonomia. Mas como é que você vê o posicionamento disso dentro da sociedade de advogados? Você vê um caminho cultural no Brasil das sociedades entenderem, darem importância e alavancarem, trazerem para o âmbito muito estratégico essa cadeira? Estamos caminhando para isso? Eu acho que estamos caminhando, e me permita incluir aqui também empresas, tá? Porque apesar de eu ter essa vivência em escritório, eu já entrei em contato com dezenas, centenas de empresas em seus diferentes níveis de maturidade, querendo começar ou já tendo ali uma iniciativa de Legal Ops ou inovação em suas organizações. Eu sou um defensor ferrenho de uma carreira própria para Legal Ops e inovação, mas assim, que quando eu digo carreira própria, eu não digo uma formação própria, talvez. A gente pode estar falando de alguém com formação jurídica, ou formação em administração, ou em engenharia, enfim, tem outras tantas aqui. Eu não estou falando de formação, eu estou falando de carreira, né? Um grande erro é as pessoas acharem que inovação ou Legal Ops, eu vou falar de inovação, mas vamos trazer Legal Ops aqui também, são trabalhos secundários. Quando o gestor de Legal Ops fala que por exemplo, eu sou advogado e gerente de Legal Ops na minha empresa ou no meu escritório, você já está dizendo que Legal Ops não é estratégico, porque ele é um trabalho secundário. Outro dia eu escrevi um texto sobre isso, tive algumas discussões, mas assim, é uma realidade. Pano pra manga, excelentes discussões. É uma realidade, porque assim, vou dar um exemplo. Você confiaria o seu RH em alguém que vai tratar aquilo como um trabalho secundário? Olha, eu vou fazer pintura e você é gerente de RH. Não dá para imaginar uma coisa assim, certo? Por quê? A gerência de RH depende de um conhecimento prévio, depende de uma ciência própria, depende de uma experiência própria, de uma autonomia, consome muito tempo. E não dá para você compartilhar aquilo com outra tarefa específica, por mais que ela seja super relevante, né? Então, assim, ninguém entrega o RH como um trabalho secundário, ou não deveria, pelo menos, né? Por que você está entregando inovação ou Legal Ops como um trabalho secundário para alguém? Então, assim, tudo bem, você... Não é o core business. Não ser o core business é uma coisa. Exato. Ser secundário, digamos que mitiga ou suprime a importância do trabalho que você desenvolve dentro dessa área. Não sei se é isso que você está querendo dizer. Mas assim, pensa comigo. Um projeto de inovação, ele consome tempo, ele consome recurso, ele consome capital político, ele precisa de atenção, ele precisa de dedicação, ele precisa de alguém olhando para ele o tempo inteiro para definir os principais profissionais que vão ser utilizados lá. Será que a gente vai montar um squad? Será que a gente vai contratar de fora? Será que a gente vai fazer o outsourcing? Até para impregnar essa cultura. Exato. Senão você não impregna, você não multiplica. Tem a parte de transformação cultural, tem tudo isso envolvido. Não dá para a pessoa lidar com isso ao mesmo tempo que ela lida com prazos processuais. Essa é a minha visão. Até porque é outro skill, em regra, ainda que possa ter ambos, mas é outro skill. Porque assim, é lógico que no final das contas, se a advocacia é o core business do escritório e você for compartilhar isso, vamos imaginar alguém que trabalha ali com consultoria tributária, né? Você está advogando em tributário. Você vai ter ali sempre o tributário como sua prioridade. Então, se você tiver que escolher se você tiver um prazo vencendo naquele dia e você tiver que tomar uma decisão sobre um projeto de inovação, você vai, obviamente, eu não estou criticando, você vai seguir pelo caminho do seu prazo. Atrelada à tua Exatamente. Só que, por outro ali. lado, você precisa liderar aqueles outros projetos para que a sua organização se renove, para que ela cresça, para que ela continue alcançando patamares de relevâncias. Agora, um parêntese, tá, Celina? Não estou dizendo que não dá para você assumir isso em nenhum momento. Lógico, em um primeiro momento, eu fiz isso, né? Eu fazia advocacia e inovação. Só que eu tive ali a oportunidade que me deram de fazer essa transição e eu fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz, no final das contas, para minha carreira, para minha visão e para que eu pudesse me dedicar aos projetos. Então, assim, no começo, dá para você fazer as duas coisas. O que não dá para aquilo perdurar por muito tempo. Tudo bem. Nós vamos ter aqui uma iniciativa
com baixíssimo nível de maturidade nesse primeiro momento. A gente quer começar a olhar o mercado, a gente quer começar um outro projeto. Posso fazer de uma forma secundária? Pode, mas no momento em que aquilo criar uma certa robustez, que você tiver volume de negócios acontecendo, cara, aí você tem que tomar uma decisão. Ou você contrata alguém com conhecimento e bagagem, né, para tocar aquelas iniciativas com dedicação exclusiva, ou você faz a transição, como eu fiz. Porque não dá para acumular as duas coisas para sempre, principalmente com essas áreas tendo se tornado cada vez mais estratégicas nas empresas e nos escritórios. Perfeito. Acho que a gente teve uma pauta num episódio que transitou um pouquinho sobre essa perspectiva de... que é uma pergunta que eu vou te fazer já, daí você fica à vontade em alocar a resposta, ou aquilo que você entende a respeito disso, né? De Legal Operation como uma área que decorre de uma controladoria mais estratégica, ou de uma controladoria que amadurece com uma perspectiva mais estratégica, tática estratégica, e que é alavancada muito com o uso de tecnologias que não tínhamos há 10 ou 20 anos atrás, que é muito a minha geração, né? Controladoria e Legal Operation há 20 anos atrás. Ah, mas não era Legal Operation? Claro que não. A gente fazia BI, era dinâmica em Excel mesmo, e para sanear uma base eram 3 meses, e hoje a gente faz isso em 2, 3 horas, depende do tamanho da base, porque a gente tem tecnologias e recursos que nos permitem atingir o resultado que se procura atingir. Então, assim, a gente fala muito em alta performance, e também a gente tem discutido muito isso. Alta performance dentro daquele momento, daquele contexto, seja 2015, 2010 ou 2000, ou anos 90, não importa. O que era possível se alavancar de alta performance dentro daquele momento que nós tínhamos com as ferramentas e os recursos que tínhamos. É claro que é uma outra mentalidade, né? O mundo digital é outro em relação a esse cenário analógico, mas pensando em mentalidade, que é condição básica para você ser um bom profissional dessa área, essa mentalidade, já há algum tempo, há muitos anos, a gente vê presente em alguns profissionais mais do que outros, e daí também respeitar esse skill. A Dani Pacheco falou isso num episódio muito curioso. Muitas vezes a gente não escolhe a profissão escolhe a gente, porque eu acho que é isso. Você tem aquele skill e a coisa se desenvolve, quando você vai ver, aconteceu, e você fala, bom, que é um pouco da tua história também, que você compartilhou aqui conosco, né? E a gente falou um pouquinho, queria trazer para você essa pauta assim de gourmetização dessa área, sabe? Essa hype, essa coisa que todo mundo acha que é... Tem um lado bonito, né? Um lado bacana, que é de democratizar a formação, a informação a respeito disso, trazer mais pessoas e mais profissionais para a área, que eu acho muito bacana. Tem uma perspectiva de reconhecimento, especialmente quando a gente fala em profissionais paralegais do passado, que era um pessoal que a gente chamava da zona cinzenta, né? Muitas vezes não ingressava nos quadros da ordem, não se encaixava na condição de um advogado e ficava ali numa área de apoio ou numa área de paralegal dentro do escritório. E agora a gente está vendo uma alavancagem desse profissional, não desse, mas especialmente daquele que enxerga que não é só uma questão de apoio, é uma questão tática, estratégica, de formação, que alavanca de fato a carreira desse profissional, que impacta diretamente no resultado da companhia ou do escritório que ele participa, e que de fato, na hora do vamos ver, tem competências e condições de sentar numa mesa de conselho de uma sociedade de advogados. E daí isso é uma mudança paradigmática quando a gente fala do profissional do passado, do profissional de Legal Operation hoje, né? Então, queria que você compartilhasse um pouquinho do que você vê aí sobre esse movimento, essa coisa também de glamour, que não é bem assim, né? Enfim. Eu vou fazer uma analogia sobre o que a gente está vendo agora em Legal Ops, ao que eu vivi enquanto profissional de inovação lá atrás, né? Que aí eu digo inovação, não só inovação jurídica, estou falando de inovação ampla, tá? Quando a gente conversava, por exemplo, com diretores ou gerentes de inovação em grandes empresas que lideravam lá projetos de corporate venture, de open innovation, que hoje já estão assim bem mais consolidados, mas há 5, 6 anos eles ainda eram embrionários em algumas empresas, na maior parte das empresas e tal, havia ali muito aquela associação à trilha de inovação como a válvula de escape. Ah, não quero trabalhar com a parte chata da minha área, eu vou fazer inovação. Vou ali onde tem o puff colorido, um tobogã dentro da empresa, vou falar com startup, que todo mundo gosta de falar ali sem formalismo, e pronto. Só que as pessoas esqueciam naquele momento que inovação é lidar com problema. A inovação que dá resultado, ela resolve problemas, né? As suas conquistas, elas são diretamente proporcionais à quantidade de problemas que você resolve. E isso vale muito para a inovação. Por quê? E quando você resolve, até resolver um problema, você gera muitos outros, porque tem muito testes, então, assim, né? Muita validação. Você vai resolver um problema com tecnologia, com uma mudança de perspectiva, com um novo processo, seja lá qual for a estratégia que você utilize para resolver aquele problema, aquilo
só vai deixar de ser um problema depois que você resolver. E aí as pessoas acham, elas se esquecem, na verdade, que trabalhar com problema ninguém quer. Então, elas iam muito por esse caminho de inovação e a gente tinha altíssimos índices de profissionais frustrados. Porque eles esperavam uma coisa, eles esperavam encontrar o puff colorido. Mas você está fazendo um paralelo. Isso você chegou no mundo jurídico ou você também via isso em outros mercados? Não, eu também tô falando dos outros mercados. Tá, quer dizer, incluindo aqui o jurídico. Porque você imagina, né? Há 6 anos a gente ainda tinha poucos gestores de inovação nas empresas. A gente ainda estava aprendendo a ver ali inovação como algo mais amplo, porque até então a inovação era muito próximo de P&D, né? Uhum. Então, de um certo momento, a gente passou a ter outras formas de você inovar, criou matrizes, enfim, teve Greg Sattel, teve lá a teoria do Christensen sendo aplicada, depois eu posso falar de vários livros aqui, mas enfim, a gente mudou um pouco do conceito de inovação e a gente passou a assumir isso dentro das empresas de uma outra forma. E essa outra forma veio com um certo véu de informalismo, né? E as pessoas achavam que trabalhar com inovação era vou fugir do problema, quando na verdade ela estava indo diretamente ao encontro do problema. Porque as áreas de inovação que elas se sustentavam no tempo, eram as áreas que estavam o tempo inteiro mapeando e resolvendo problemas. Então você tinha que ouvir 10 nãos para um sim. Você tinha que lidar com coisas que eram difíceis, complexas, que não eram simples como você achava que seria. Ah, vamos me relacionar com uma startup porque o contrato com uma startup vai ser super simples. Não, o contrato com uma startup precisa ser cauteloso, porque uma dívida de 10 mil reais mata uma startup. Então assim, a gente via muito isso lá atrás. Hoje, a área de inovação talvez já está um pouco mais madura, né? Os projetos já estão mais robustos, a gente vê as grandes empresas já tendo uma estratégia de investimentos e de relacionamento com empresas inovadoras muito mais bem definidas, coisas assim. E LegalOps acabou pegando um pouco ali a carona desse movimento, com um certo atraso, e é natural, né? Porque agora que ele está começando a crescer no Brasil, e eu morro de medo das pessoas acharem que LegalOps é parque de diversões. Porque da mesma forma que inovação é resolução de problemas, você multiplica isso por problemas jurídicos e você chega no que você está falando com o LegalOps, né? Então tem essa questão, que as pessoas não podem olhar para LegalOps como uma válvula de escape. Ah, eu não quero advogar. Não quero advogar, esse é meu caminho. Porque advogar é chato. Essa é a minha maior preocupação hoje. Eu vou lá, e aí eu vou começar a questionar tudo que foi criado, assim, a gente viu recentemente a Fenaló, lá teve grandes nomes palestrando, e eu vi algumas coisas que me deixaram com um certo medo, tá? Por exemplo, por que existe a mandala da clock? Né? Por que a gente tem... É um negócio meio ridículo, chegaram a falar, né? Que você tem ali que cumprir 12 competências. Primeiro, ninguém falou que você tem que cumprir 12 competências. Segundo, um mapeamento de competências. Aquilo lá tá lá por uma razão. Porque há 10 anos, quando o pessoal da Clock quis definir LegalOps, eles entenderam que havia muitas facetas naquela profissão e eles precisavam compreender todas. Então, existe um pessoal que chega depois, que eles querem quebrar as barreiras, que eles querem desconstruir o que foi criado há tão pouco tempo, inclusive, porque isso é ser radical, só que isso pode nos fazer com que a gente tenha mais frustrados em LegalOps já. Porque quem tá nessa carreira, nessa estrada de LegalOps há um pouquinho mais de tempo, sabe que não é uma coisa fácil. E assim, mesmo assim, eu tenho uma paixão pelo que eu faço. Assim como tem médico que adora trabalhar com pacientes terminais, eu nunca trabalharia, eu adoro trabalhar com LegalOps. Então eu não estou desincentivando as pessoas a fazerem isso. Eu estou tentando fazer com que elas tenham consciência da seriedade daquele assunto. Isso tem a ver com o teu processo de maturidade, olhando para isso como a perspectiva estratégica que de fato possui. Exato. É isso? Eu acho que é isso. E daí tem um ponto que eu vou trazer já para você já emendar. Geracional. Um pouco do que aqueles profissionais executivos jurídicos do passado olhavam para os profissionais de inovação com aquele olhar, talvez seja você, Vitor, hoje, olhando para esses jovens profissionais, talvez sem joelho ralado, sem envergadura, querendo romper barreiras, e daí você fala, pera um pouco, vamos devagar aí, amigo, porque a gente está nessa jornada há algum tempo. Não tem uma perspectiva geracional também de crise e choque, que era um ponto que eu ia trazer, que eu vou colocar, porque eu achei seu comentário aí bem importante. Vamos dizer que assim, eu não me considero tão experiente assim, tá, Celina? Porque assim, apesar de ter essa trajetória voltada à inovação e me corrija se eu estiver errado, sem nenhum problema, tá, pessoal? Eu conheci poucas pessoas que fizeram a transição para a inovação em LegalOps tão cedo quanto eu e o Paulo, por exemplo.
eu não sou... Da geração de vocês, certamente não, mas da geração anterior foram vários, mas é que era outra roupagem. Eu não sou um profissional assim tão experiente assim, a ponto de querer dar a lição. Mas o que me preocupa aqui nesse caso é o seguinte, cabe a nós, porque essas pessoas que você falou, os executivos jurídicos mais sêniores, eles ainda estão no mercado. Sim. Então, e eles ainda são os tomadores de decisão, e eles ainda são, são as pessoas que detêm ali o poder de investir ou não em uma área e entender aquela área como estratégica ou não. Perfeito. Então, hoje, quando a gente vê a geração mais jovem, e eu me permito incluir nela, querendo construir um direito diferente, a gente não pode querer construir um direito diferente sem lembrar ou sem respeitar o que já ainda está em vigor lá atrás. Perfeito. Então, você criar uma área de legal ops não significa você romper com o jurídico que já existia. Significa você entender como você aprimora aquele jurídico que já existia. E aí existe uma linha muito tênue entre você começar a criar uma aura em torno de legal ops que vai afastar as pessoas que já estão há mais tempo no mercado. Então, eu falo muito disso quando a gente discute lá na Club, né, sobre os nossos grupos, sobre os nossos fóruns de discussão, que assim, a gente precisa ter diretores jurídicos lá dentro. A gente precisa ter VPs de jurídico lá dentro. Porque, querendo ou não, por mais esforço que a gente faça, são essas pessoas que ainda vão decidir se a nossa área vai crescer ou não. E mesmo o dia que não façam, veja, se a perspectiva da inovação tem a ver com colaboração, com modelagem, com testes, você tem que ter um espírito colaborativo em relação aos redes jurídicos. E eu também me preocupo muito quando eu vejo esse movimento que você está trazendo, e você chegou no ponto crucial que eu queria trazer para esse debate. Porque eu tenho a seguinte percepção, tem lá os grandes líderes seniors, executivos, ok? Tem a liderança, que é uma liderança mais jovem, e eu acho que esses líderes mais sêniores, por idade, eu acho que eu me adequo mais, porque eu estou falando de 20 anos, 25 anos aí de gestão do mundo jurídico, de controladoria e inovação. Daí tem uma geração como essa sua, altamente competente, mas com a velocidade com que a gente vive hoje, já tem uma nova, que de alguma maneira vem para romper algumas barreiras, e que, digamos que essa coisa está começando tentando se aceitar, mas a gente não está encontrando esse caminho de comunicação. E às vezes vem movimentos onde você vê que ao invés de aproximar e colaborar, repele e afasta. E isso é uma preocupação que você está dizendo que você tem, e eu acho isso muito legal. Porque tem que ser uma preocupação nossa, né? Não, exatamente. Então, assim, um profissional de legal ops, ele não tem que olhar com aquele olhar de, não, vou revolucionar tudo. O profissional de legal ops, ele tem que entender por que algumas coisas elas foram feitas daquela forma até hoje, por que elas estão sendo feitas ainda assim, e o que você pode aproveitar, ou melhor, o que você deve aproveitar nas iniciativas futuras. Vamos trazer um exemplo bem básico aqui, né? Enquanto gestor de inovação, sempre há ali uma questão que envolve, vou inovar ou vou correr um certo risco? E quando a gente fala, por exemplo, de uma implantação de uma tecnologia no escritório, a gente está falando talvez de ter um risco de cibersegurança, um risco de proteção de dados, coisas assim. Eu, enquanto gestor de inovação, em todos os lugares onde eu passei, onde eu tive a oportunidade de contribuir de alguma forma, eu nunca questionei uma negativa que tinha ali a questão da segurança da informação como justificativa. Então, assim, não vamos seguir com esse projeto porque ele tem um potencial risco de ter ali um vazamento de dados. Ou de colocar em risco o nosso sistema. Tá bom, então eu concordo, não vamos seguir. Porque aquilo lá existia por uma razão. Quando você fala com um gestor de inovação... Tem uma premissa que deve ser respeitada, né? Quando você fala com um gestor de inovação menos experiente, ele fala assim, mas por quê? Mas isso aqui todo mundo está fazendo. Mas todo mundo já migrou para a nuvem. Mas por que a gente ainda está de outra forma? Porque existe um fundamento por trás daquilo. Porque cada ação que você tem reverbera de alguma forma. Pega no escritório de advocacia, por exemplo. Uma ação que você faz, você pode receber dezenas, centenas de questionamentos de clientes no dia seguinte. Vamos adotar IA generativa, porque todo mundo está fazendo. Se prepara, abre tua caixa de e-mail, você vai receber um monte de questionamentos de cliente no dia seguinte que você anunciar seu projeto, porque eles vão estar perguntando, mas agora você vai estar usando IA generativa para poder fazer trabalho meu? Mas você está colocando onde esses dados? Mas para onde estão indo essas informações que são relevantes para o meu caso? Mas eu não te remunero para esse formato? Então, assim, tem um monte de questionamentos que podem aparecer. Então, essas decisões, elas têm que ser tomadas com um pouco mais de parcimônia. E só é possível você entender isso se você tiver um pouco mais de experiência na inovação. Você entender o que vale a pena você aceitar, o que vale a pena... E, de fato, fazer aquilo que eu falei no começo dessa fala, que é
não entrar com a cabeça de que você vai quebrar tudo e começar uma coisa do zero, porque você não vai. Primeiro, porque você não precisa. Segundo, porque você não deve. Terceiro, porque você não pode. Você não sabe fazer isso. Então, assim, entrei agora, sou de Legal Ops, faz 2 anos que eu tô no mercado, mas agora eu vou dar assim... Não sei, eu ia falar uma palavra errada, mas assim, eu vou ignorar o que minha diretora jurídica tá falando porque eu quero revolucionar. Não. E eu quero autonomia e quero independência absoluta da área jurídica. Você não vai conseguir fazer isso. Aliás, você não precisa fazer isso. Perfeito. Pega ela, conversa com ela, entende o que tem de aliados. Identifica as oportunidades de melhora e aí você trabalha em cima dessas oportunidades. Ao invés de querer mudar tudo de uma hora para outra, né? Óbvio, vamos falar de migração para nuvem, por exemplo. É óbvio que em algum momento você vai ter que fazer isso. E aí você vai ter que ponderar os riscos e você vai ter que tomar essa decisão. Porque, de fato, é algo que todo mundo faz. Então, eu participo, por exemplo, de um fórum de discussão com gestores de inovação em grandes escritórios internacionais. Fui por algum tempo lá o representante de escritórios brasileiros lá. E as dores são muito parecidas. Você pega um escritório lá do Reino Unido falando, mas como é que a gente faz migração para nuvem? Tá, parecia meio óbvio, né? Que hoje qualquer startup trabalha com nuvem, mas cloud, você olha lá, tem empresas também, né? Mas se você for olhar para escritórios, ainda tem um certo receio de seguir nesse caminho. Cara, vai ser necessário. Vai ser necessário. Alguns riscos você vai ter que tomar porque daqui a pouco momento. Os seus sistemas vão ter que conversar com os demais, sabe? Agora, quando, como que vai ser a robustez desse projeto? Quais são as cautelas que você vai ter que tomar? Né? Como é que você contingencia esse risco para levar segurança para o líder que resiste a essa tomada de decisão e não se colocar numa posição contra ele, né? E eu sempre digo que assim, o real papel dos inovadores não é de afastar as pessoas, afastar os céticos, é trazer eles para perto. É você fazer eles entenderem que você tem um ponto, mas eles também têm um ponto. E entender que a inovação pode ser um caminho mais fácil para algumas pessoas. Mas para outras ela significa sim uma mudança de coisas que elas fazem há décadas. Então assim, lá atrás, 2017, quando a gente começou a crescer bastante esse ecossistema de Legal Techs no Brasil, com a B2L e tal. Tudo bem, para uma realidade de uma grande empresa, para o seu departamento jurídico, para um grande escritório, você se adequar à tecnologia é uma coisa meio que natural. E o advogado que está lá no interior de São Paulo, lá no interior de Minas Gerais, que faz exatamente a mesma coisa há 45 anos. Que advoga na sala do fórum, a partir de amanhã surge uma tecnologia que faz o que ele faz. E o que a gente tem que fazer enquanto early adopter, enquanto pessoas que perceberam a inovação mais cedo, é tentar fazer com que os impactos para essa pessoa sejam diminuídos. E não falar assim, não, essa pessoa já está ultrapassada e tchau. Tem ESG, tem responsabilidade por trás disso. Exato, não é só uma perspectiva de business, né? Então, assim, aí vem toda a ideia de comunidade, vem toda a ideia de você ter associações, de você ter fóruns de discussão, de você não propagar discursos falaciosos como aquele, corra porque seu emprego vai acabar. Isso, assim, mais atrapalha do que ajuda, sabe? Não é o emprego que vai acabar, não é a pessoa que vai ser substituída, é a tarefa que ela faz que vai ser. Ela vai continuar sendo uma pessoa, ela vai continuar sendo uma pessoa com formação jurídica, então ela tem total condição de mudar o dia dela para implementar uma IA no seu dia a dia, só que ela não vai fazer isso sozinha. Quem que vai ajudar ela nisso? As pessoas que estão nas Legal Techs, as pessoas que estão nas associações, as pessoas que estão nas universidades. Então, assim, essas pessoas são as responsáveis por, de fato, levar a inovação de uma forma séria. Perfeito. Né? Então, aqueles que não têm cheque para ter um profissional de inovação internamente, tem como iniciar um projeto de inovação, se aliando e se associando e se apoiando em recursos externos que, às vezes, você não consegue instituir dentro do teu negócio como uma área específica, mas é possível e viável que se faça. Exato. Eu li um artigo, acho que foi um artigo seu, enfim, sobre inovação, processo de inovação, e gostei muito do que li. Porque nessa perspectiva do inovar como algo novo, e eu sempre defendi, mesmo em negócios dos quais participei como founder no passado, e estou falando de coisas de muito tempo atrás, que muitas vezes se inova não é no quê e nem no pra quê. Às vezes você inova no como. Se você metodologicamente encontra um caminho para fazer melhor, mais rápido, ou com mais vantagens econômicas, ou com menos recursos humanos, atividades do dia a dia, e você inova no como, tem uma grande transformação nesse processo. Então, estou trazendo aqui um exemplo daquilo que fez parte da minha realidade no passado. Como é que você, Vitor, vê essa perspectiva de inovação como um processo
Quem não estabelece processos claros, eu acho que, de repente, montar um comitê pode ser uma dica. Estou pensando alto aqui, queria ouvir você, como você vê de oportunidades efetivas para se iniciar esse projeto de inovação dentro de um escritório ou de um departamento jurídico de uma empresa. Eu não diria que montar um comitê seria uma boa estratégia. E, aliás, eu questiono, inclusive, comitês em estratégias maduras. É a forma como todo mundo começa, exato. Comitê de inovação. Mas eu já vou chegar lá, tá? É muito mais simples do que formar um comitê. Para você começar um projeto de inovação, você precisa começar a fazer as perguntas certas. E isso vale para Legal Ops também, tá? Vou dar um exemplo. De vez em quando eu faço umas palestras, eu tento passar por essa jornada de inovação e eu tenho 2 slides que eu coloco lá com metáforas. O primeiro deles é: inovação não vai no micro-ondas. Você não pode esperar que a inovação você vai colocar ali um projetinho no micro-ondas, tirar 2 minutos depois ele vai estar belo e quentinho para você comer. Isso não vai funcionar. Inovação, ela é devagar, ela pode ser devagar, ela pode ser gradual, ela não precisa ser de uma vez. E eu vou trazer alguns exemplos. Eu trabalhei num escritório enquanto estagiário, isso faz uns 15 anos mais ou menos, que controlava processo no caderno. Vamos imaginar que esse escritório até hoje faça isso. O que não é difícil. Eu lido com diversas realidades pelo Brasil aí que um Excel para esse escritório já é um avanço. Perfeito. É muita inovação. Entendeu? Então, assim, e tudo bem você começar com Excel. Você não precisa pular para o Power BI. Você não vai conseguir pular para o Power BI. Sim. Você pode ir, por exemplo, para um Excel. Você pode começar a conduzir uma reunião de uma outra forma. Você pode começar a trazer pessoas de outras áreas para trabalhar junto com você no caso. Isso tudo já pode ser uma nova inovação. Uma inovação. Desde que você faça as perguntas certas com base nos problemas que você tem para resolver. Então, assim, você pode começar aos poucos, você deve começar aos poucos. Você precisa começar pequeno. Não adianta você querer começar com tudo de uma vez. E para grandes organizações... Aderência à dor-solução, posso fazer esse paralelo para o que você está colocando, certo? Total. E às vezes a dor é uma coisa pequena, que tem uma soluçãozinha pequenininha ali que você pode resolver, entendeu? Então... Esse é um bom exemplo, né? Quando você parte para grandes organizações, muitas vezes você vai com essa ideia: vou criar uma baita estrutura de inovação que vai resolver meus problemas em 6 meses. Isso é receita para dar errado, tá? A estrutura de inovação que vai dar certo é aquela que começou com um projetinho aqui, que começou com outro projetinho ali, que começou com outro assado e foi criando... Continuidade e resultados até efetivos. Que se tornou algo robusto, né? Eu ajudei, né? Fui um dos grandes responsáveis por criar e conduzir em seguida um dos primeiros, se não o primeiro, projeto de inovação que se tornou um programa de inovação num grande escritório no Brasil. E a gente não começou em 2018, quando foi lançado. Começou por uma iniciativa aqui de Legal Design, começou por uma iniciativa ali de Legal Tech, outra de transformação aqui naquela área, e foi trazendo. Quando a gente viu que tinha uma certa robustez, opa, vamos lançar o programa. E aí deu para consolidar tudo debaixo de um guarda-chuva. Mas as pessoas costumam ignorar o que foi feito antes e acham que foi só de 2018 para frente. Mas para que a gente tivesse aquele volume, precisou ter um monte de outras coisas. Não foi uma coisa feita de uma hora para outra, né? Então tem que pensar no time, tem tudo isso. Então, assim, inovação não vai no micro-ondas. Não coloque um projetinho no micro-ondas e espere que você vai tirar ele 2 minutos depois ele vai estar pronto. E a outra coisa que eu digo é, ainda nessa lógica de começar pequeno, eu faço uma analogia que diz assim: inovação é tirar uma azeitona do prato. Não sei se você já ouviu a história daquela companhia aérea que tinha ali nas suas refeições uma azeitona, tinha 3 azeitonas nas suas refeições, e um belo dia, ao ver que as pessoas estavam devolvendo as azeitonas, eles tiraram a azeitona. E ao tirar a azeitona, eles tiveram uma economia de mais de $100 mil, e ao ter essa economia de mais de $100 mil, não veio com uma reclamação. Ou seja, ninguém percebeu que estava faltando uma azeitona, porque era realmente uma coisa pequena. Só que em escala, aquilo se tornou uma coisa relevante, entendeu? Então, assim, tire a azeitona do prato, faça uma pequena ação, ganhe primeiro pequeno. Tem um grande pensador, escritor ali, que é o John Kotter, de mudança organizacional, que ele tem um livro chamado Liderando Mudanças, e um dos capítulos ele dedica exclusivamente ao que ele chama de small wins, né? As pequenas vitórias. Aquele projetinho pequenininho que deu certo, e o outro, e o outro, e o outro, e quando eles forem somados você vai ter uma grande vitória, né? Então, eu sempre brinco dessa forma, né? Inovação enquanto processo envolve você traçar ali uma estratégia que, obviamente, ela tem que ser possível, tem que ser passível de adaptação, porque também não adianta nada no mundo de hoje você traçar uma estratégia para 5 anos.
Você não tem como prever como vai estar o mundo daqui a 5 anos. É tudo mais rápido. Mas ao mesmo tempo você pode prever possíveis desdobramentos. E se acontecer uma coisa, e se outra? Só que dentro desse processo, você vai criando os seus milestones, né? Seus momentos-chave. Primeiro eu não quero trazer aqui para todo o escritório. Eu quero primeiro trazer para a área trabalhista uma tecnologia assim. De uma vez bem sucedido. Que é muito aderente a essa necessidade, a essa área. Exato, uma vez bem sucedido, eu vou pro civil, aí depois eu vou pro tributário, aí você vai crescendo. Eu escuto né? todo dia assim, mas é muito difícil a gente mudar de tecnologia. Mas quem falou para você mudar? Começa testando, faz um recorte de uma área onde essa dor seja latente, mapeia onde você está e os ganhos semana a semana, mês a mês, e de repente daqui 3 meses você tem um processo de inovação instituído, validado, mapeado e com um indicador claro dos ganhos efetivos em cima. Quer um exemplo menos tecnológico? Pega a Legal Design. Imagina uma empresa, um departamento jurídico com 10 mil, 15 mil processos. Ele não vai implementar Legal Design em todos. É impensável um negócio desse. Claro. Sabe? É muito processo, é muita ação. E o Legal Design requer ali uma certa curadoria de conteúdo. Mas, por outro lado, ele também não pode imaginar que nos processos estratégicos dele, ou em determinada área, se for só no trabalhista, se for só no tributário, aí você vai metrificando através de dados, né? Entendendo, leia os dados e identifica onde está a melhor oportunidade de melhoria, que você não tem que começar. Necessário. Começa ali. Uma hora ou outra, daqui a 10, 15 anos, talvez você tenha todo o seu jurídico embasado em legal design. Mas se você quiser fazer tudo de uma vez, você não vai conseguir. Isso é uma receita para dar errado. Sabe por quê? Porque no final das contas, a hora que você perceber que você não vai conseguir, você vai se frustrar, você vai se desistir. Aquele projeto que estava ali em 10% vai se tornar 0. Exato. Entendeu? Mas acho que esse processo e esse modelo mental ainda não é uma cultura disseminada no nosso segmento, né? Testar, fazer recortes e olhar para isso, para aquele ponto, para aquele projeto e ter um escopo claro e definido, que é o que torna viável o projeto financeiramente e que torna viável o resultado que se pretende atingir, né? Eu escrevi isso recentemente. Tem um conceito que é dificílimo de você ensinar para advogado, que é o de MVP e o de protótipo. Esses dois também, muito Por forte. quê? Porque assim, o advogado, ele costuma enxergar o serviço jurídico, e eu tô falando de advogado de empresa também, tá? Não tô falando só de escritório, não. Ele costuma enxergar o legal service, né, enquanto o documento que ele produz. Ou a peça que ele elabora. A peça que ele elabora, o documento, o contrato, enfim. Se você for perguntar para a maior parte dos advogados, o que você faz, ele vai falar assim, eu advogo, mas qual que é o meu produto? Qual que é o seu serviço? É o documento, é o meu contrato, é a minha peça. Só que, quando você pensa nessa lógica, é óbvio que você não vai estar trabalhando com protótipos, porque você não tem como protocolar uma peça prototipal. Ó, juiz, tá aqui meu protótipo? Daqui a 15 dias eu te trago a versão final. Valida aí pra mim. Exato. Deixa eu metrificar o que você acha. Não tem como. Mas a grande sacada é que é o seguinte, o serviço jurídico ele não é o documento. O serviço jurídico ele passa por outras coisas. É o objetivo, é a experiência do cliente, é a experiência do seu usuário, do seu leitor, por exemplo, do próprio juiz. Tem UX, tem sucesso de cliente, elementos tem dentro daquele serviço jurídico. Quando você passa a enxergar o serviço jurídico como algo mais amplo, aí a partir daí você consegue implementar protótipo. Eu não vou fazer visual law na peça inteira. Eu vou fazer só na parte do anexo. Perfeito. Porque o serviço jurídico não é o que você está produzindo, não é, o geral. A última esteira, é o meio, né? Ou eu não vou usar na peça, mas eu vou usar no meu contrato com o meu cliente, por exemplo. Falando de visual law, legal design, assim, simples, mas isso vale para tecnologia e outras coisas também. Então, assim, testar, validar, é uma coisa que advogados não estão acostumados a fazer. E eu vou dar um passo além aqui, tá? Eu sou professor no Mackenzie, na disciplina de empreendedorismo no direito, né? Já tô ali há quase 1 ano nessa jornada. E já tinha dado educação executiva, né? Em pós-graduação, e essa foi minha primeira experiência em graduação. E a gente tem lá turmas de alunos, eu preciso passar por eles, com eles, em alguns conceitos importantes nesse meio empreendedor que a gente vive. E não necessariamente são úteis só para quem tem suas próprias empresas, mas são úteis para quem está no mercado de trabalho hoje, né? E protótipo é um deles, né? Existe uma imensa relutância em você entender que você tem que fazer um trabalho que ele sabidamente vai ser um trabalho que vai estar mal feito, porque ele vai ser sua primeira versão.
Mas tudo bem, mas eu vou fazer isso aqui tudo rabiscado, eu tô fazendo aqui um projeto de aplicativo, me dá mais uma semana. Não tem mais uma semana. Você tem que pegar isso aqui pra validar, tá bom, tá ótimo isso aqui. Mas tá horrível, assim, mas é horrível. E tem que ser, porque senão você vai perder o que você vai fazer para além disso antes da processo de validação. Se você tiver uma coisa muito complexa, fica difícil pra você voltar depois e mudar. E gastar energia, tempo. E isso a gente aprende muito com as startups. Né? Eu aprendi isso muito com as startups e tem sido cada vez mais importado pros outros lugares. Então, assim, você falou de testar, de validar, isso é algo dificílimo para o mundo jurídico. Porque as pessoas não entendem onde elas conseguem encaixar esse conceito. Perfeito. E agora, a gente só vai conseguir encaixar esse conceito de fato quando a gente passar a olhar para o serviço jurídico como algo mais amplo. E aí eu vou voltar para a Legal Ops. Porque quando a gente faz isso também, a gente passa a entender também que dentro do conceito de serviço jurídico tem outras áreas também que devem ser valorizadas e não somente a própria área do direito. Perfeito. Então a precificação de um serviço jurídico, o design de um documento, a tecnologia embarcada naquele serviço. A comunicação do jurídico com as porque outras o jurídico áreas. Não é o documento. O jurídico é algo maior do que isso, entendeu? Então, assim, de novo, há uma mudança cultural que a gente precisa fazer, né? Que a gente precisa entender. Só que essa mudança, ela não vai ser imposta. Ela não vai ser feita só no discurso. Ela precisa ser feita na prática, né? Eu tive um professor na Singularity que falava o seguinte: ações levam a insights com mais frequência que insights levam a ações. Então, se você ficar conversando muito, se você ficar trocando muita ideia, você vai gerar pouco resultado naquele momento. Vale mais a pena você testar. Faz um projeto. Executa. Coloca ele de pé. Volta lá naquela história das pequenas vitórias. E aí, a partir daí, você vai gerando resultados e você vai pensando em novos insights e aí sim geram novas ideias. Só que você precisa começar por um lugar, né? E esse começo pode ser uma coisa pequena, pode ser azeitona no prato, pode ser um protótipo, pode ser uma coisa inacabada, mas que tem um único fim de você entender o feedback daquilo e aprimorar depois, né? Então, assim, isso é uma cultura de aperfeiçoamento de produto, de aperfeiçoamento de ideias, de produtização que a gente não tinha no direito antes. Só que ela vem sendo cada vez mais necessária. Porque entender o serviço jurídico como algo mais amplo é algo que todo cliente quer. Tanto a pessoa física, quanto o departamento jurídico, como até mesmo o próprio cliente interno de um escritório de advocacia, ou o seu diretor jurídico, se você for de Legal Ops. Não adianta querer começar a fazer tudo de uma vez. É importante pensar na mudança gradual enquanto processo, ter estratégia, entender a questão de como aquilo vai se encaixar na cultura da empresa e não achar que você muda a cultura do dia para a noite. Porque cultura a gente só... assim, é a coisa mais difícil de você mudar. Perfeito. E tudo bem, entenda isso. Você não vai mudar a cultura do dia para a noite. É uma curva de maturidade, é um processo, né? Muito bacana. Vitor, para a gente caminhar aqui para o fim... Produtividade e desenvolvimento pessoal. Você falou que você está no Batista Luz, até um projeto novo aí dentro de uma sociedade de advogados que a gente sabe que tem uma pauta e uma muito exponencial dentro de tudo isso que a gente está conversando aqui. Projetos seus, outros, pessoais. O que você faz além dessa perspectiva de inovação? Porque eu acho que você trabalha pacas, produz pacas, lê muito, porque eu te acompanho muito nas redes sociais, sempre muito ativo. A gente tenta, na verdade. Hoje eu tô com 3 papéis, né? Além do escritório, eu também tô como gestão da Club, né? Então eu fui, nesses 2 primeiros anos ali, um vice-presidente da comunidade, mas agora que a gente tá mudando de estrutura pra Clock, eu vou me mudar ali pra parte do board, né? Eu vou pro conselho, pra gente começar essa nova fase, que aí tem um objetivo muito claro de criar uma profissão de Legal Ops no Brasil, de fomentar essa cultura de colaboração, de conhecimento, de mentoria para gerações mais novas, né? De novo, não que eu seja de uma outra geração, mas aqui a gente já vê que existem algumas pessoas que estão nessa carreira já há um pouco mais de tempo, né? E a gente tem muito a passar. Então, esse é o objetivo da Club, né? Em 2024, a gente se torna a Clock Brasil, então isso foi fruto ali de uma negociação de mais de um ano, na verdade. Eu e o Paulo, a gente teve ali a ideia de tentar trazer a Clock para o Brasil desde 2018, e aí por muitas razões a gente não tinha conseguido, e agora deu certo, né? Então é um grande passo aqui para a gente ter uma profissão cada vez mais robusta, né, nesse meio de Legal Ops no Brasil. Então, a partir de 2024, Clock Brasil, com integração com todos os sistemas, com os outros países, trocando conhecimento, trocando ideias, vendo ali, podendo fazer benchmark com as iniciativas de escritórios e empresas lá fora. Esse tem sido ali um grande projeto que eu tenho tocado, né? E outro projeto que eu gosto de me dedicar bastante também é o que assim, a minha missão enquanto pessoa, enquanto profissional, que é o acadêmico, né?
eu assumi recentemente ali uma cadeira de professor de graduação no Mackenzie, depois de alguns anos de docência, mais em pós-graduação em educação executiva, e agora eu estou de fato na graduação. E isso eu sempre digo que faz parte ali da minha missão mesmo, porque eu me lembro de quando eu estava lá atrás, naquele começo da minha trajetória com inovação que eu te contei agora há pouco, e eu procurei professores para me orientar, né? E eu estava lá no meu segundo ano de faculdade, eu não tinha conhecido todos, né, ainda. E dentro dos que eu tinha conhecido, ninguém quis me orientar, porque todo mundo achava que aquilo lá não ia dar uma pesquisa legal, né? E aí eu fui lá numa professora de quarto ano, que era a professora Juliana Domingues, e ela falou assim, olha, eu também não sei muito disso, mas a gente aprende junto, né? E ela me orientou ali, foi uma grande amiga, é uma grande amiga. Professor, hoje, mentor, enfim. Hoje ela passou pela Senacom, hoje ela está lá como secretária-geral do CAD. Um grande abraço para ela e depois eu vou mandar o podcast para ela ouvir. Mas enfim, isso e alguns outros professores também que eu conheci na minha jornada me ensinaram que a gente precisa de fato voltar lá na formação. E aí eu saliento aqui o trabalho do Mackenzie, eu saliento o trabalho da professora Marina Pfefferbaum, do Alexandre Pacheco lá na GV. Também ali o pessoal lá da Unifor com o Diego, ou o Diogo Guanabara na Bahia. Enfim, tem inúmeros... tem a PUC do Rio Grande do Sul, que tem um curso de Legal Ops também. Tem, assim, agora a gente tem muitas iniciativas muito legais assim, em inovação e Legal Ops, assim, essa questão mais ampla de inovação no jurídico. E esse é um propósito pessoal meu, né? Então eu tenho trabalhado lá com os alunos, são 5 turmas, todas na grade obrigatória, né, do curso de graduação. Tem sido um trabalho bem legal mesmo. E eu acho que o futuro passa por aí, né? Passa por a gente entender que o futuro do direito que a gente está construindo hoje também vai ser dessa geração mais nova que está aqui agora, dos alunos, dos estudantes de graduação hoje. Então faz parte do nosso papel passar esse conhecimento e não deixar com que a gente perca oportunidades como eu quase perdi, porque eu fiquei disso aqui de desistir lá atrás, né? Se não fosse a Juliana, eu teria, sei lá, mudado de área e hoje a história seria completamente diferente, eu não estaria aqui hoje, né? Não digo que eu não seria bem sucedido, imagino que eu teria feito um esforço para sim, mas assim, eu tive esse apoio lá atrás, e eu gosto de ser esse apoio daqui para frente. Eu acho que nós, e cada vez mais as pessoas que estão há mais tempo precisam assumir isso, né? Que o ensino do direito hoje é mais do que a profissão jurídica, é talvez a área do direito que mais precise de atualização, de transformação. E o papel dos professores, dos acadêmicos e dos profissionais nessa história toda tem que ser muito valorizado, né? Faz parte do nosso propósito, faz parte do meu propósito, e esse é meu terceiro projeto pessoal aqui, né? Então, isso tudo é o que eu tenho feito hoje em dia e é o que eu pretendo seguir fazendo ali nos próximos anos. E tá de parabéns, muito bacana te ouvir, acompanhar a tua trajetória. A gente tá caminhando pro fim, infelizmente, porque o papo tá bom, ficaria batendo esse papo contigo por mais 1, 2 horas. Como a gente brincou, se estivesse tomando um vinho, então o papo ia longe, chamar Dani, Paulo e todo esse pessoal aí que a gente tá sempre próximo de alguma forma. Pra gente encerrar, Vitor, tem algum pulo do gato? Aquilo que só quem tem joelho ralado costuma compartilhar, sabe? Alguma coisa que você queira dizer para aquele profissional que vai nos ouvir, que de repente é um profissional de legal, ou é um profissional de controladoria, é um profissional que é de fato ser um profissional estratégico nessa área, porque eu acho que essa tem que ser a nossa bandeira, né? O Legal Operation como de fato área estratégica e não como uma área de operações, execuções e nada mais. É aquela área e aquele líder que senta, decide, que ocupa uma posição no conselho, enfim. Olhando para toda essa perspectiva desse público que vai nos ouvir, não sei, uma dica, um recado, compartilhar um erro, um acerto, alguma coisa que faça sentido. Fica à vontade. Vou dividir em 2 esse conselho. O primeiro é olhar para essa área com seriedade, como a gente já falou aqui algumas vezes no papo de hoje. Não é brincadeira, não é puff colorido, não é só coisas legais. Tem muito resultado legal, lógico, não vou negar que tem. É muito satisfatório você ver um projeto de tecnologia, de design bem sucedido. Isso é muito legal, né? Faz parte ali de uma trajetória de crescimento que nos deixa muito orgulhoso. Mas é um trabalho sério, não é um trabalho secundário, não é um trabalho que pode ser feito nos finais de semana ou no final do meu dia, que pode ser ali relegado. Não, é um trabalho sério, enxerguem como tal, porque é isso que vai definir ali o futuro das organizações. E a segunda parte é não ter medo da mudança, né? Entender que a mudança é necessária. E se você olha para a mudança como algo que ela vai ser inevitável, você assume aquilo com certo conforto.
né? Eu brinco com meus alunos, eu falo assim, você começar um trabalho que você sabe que vai dar errado, já faz você entrar com outra cabeça naquele trabalho, porque você já sabe que ele vai dar errado, você vai se apegar menos a ele e você vai tomar aquilo como aprendizado. É uma lógica parecida aqui, a mudança ela vai acontecer. Entre de cabeça sabendo que ela vai acontecer. Se ela vai ser mais gradual, se ela vai ser mais radical, a gente não tem como saber. Por exemplo, ninguém falava em 2022 que IA, inteligência artificial, ia explodir em 2023. Tinha uma outra aposta. Mas aí surge um negócio lá chamado ChatGPT, ou a OpenAI, e muda os planejamentos de todo mundo. Agora, eu lidei com o surgimento da OpenAI muito melhor do que outras pessoas. Não porque eu sou especial, sou escolhido. Não, porque meu dia a dia passa pela mudança. Então, IA, beleza. Vamos entender como é que a gente faz. Vamos entender. E a gente conduz o projeto com isso. Então, assim, isso vai acontecer. No ano que vem pode aparecer alguma coisa totalmente diferente. E eu vou estar bem preparado. O ano passado era metaverso. E eu gostaria de que, exato, que cada vez mais pessoas estejam preparadas, né? Então, assim, não tem medo da mudança, ela vai acontecer. E isso também, assim, decorre também de uma lógica de que não podemos mais falar em substituição das pessoas por tecnologias. Agora a gente tem que falar de substituição das tarefas por tecnologias, tarefas para as quais, inclusive, você não precisaria ter estudado tanto. Perfeito. Então, assim, e aí você para de ter medo e passa a entender como você abraça aquelas ferramentas, aquelas novas metodologias, aqueles novos processos e incorpora eles no seu dia a dia. Eu gosto muito daquela série Billions, e tem uma cena muito legal lá que o personagem principal está conversando com um investidor de Venture Capital, e ele fala assim, e o investidor de Venture Capital fala assim, em resposta a um questionamento, por que você investe assim em tanta empresa que você sabe que vai dar errado, né? E aí o investidor vira para ele e fala assim, olha, porque, como é que é? Você abraçar o futuro é de uma vez, dói de uma vez. Você negar ele, dói para sempre. Então, assim, é um ensinamento bem interessante, porque se você deixa de entender que o futuro vai chegar e ele vai chegar com mudança, você vai estar sempre naquela frustração, você vai estar sempre vendo, mas e se eu tivesse feito diferente? Então, assim, é importante você arriscar, obviamente, com certo um olhar nível, meio negacionista. Isso, um nível de parcimônia, entender a estratégia, tudo aquilo que a gente falou de levar a sério o trabalho, mas o risco ele vai precisar acontecer. E você lida muito melhor com o risco se você já sabe que ele é necessário e que a mudança é inevitável, né? Então essa seria a minha segunda dica. Hoje a gente vive uma profissão que ela se transforma muito rapidamente e eu digo para os meus alunos, o direito que se vocês se formassem hoje, o direito ia ser totalmente diferente daquele que vocês teriam se formado se vocês tivessem se formado há 2 anos atrás. E quando vocês se formarem, o direito que vocês vão encontrar no seu mercado de trabalho vai ser diferente do direito que a gente está vindo hoje. E isso tem tudo dentro de uma janela de 5 anos, né? Então, dentre esses últimos 5 anos, pega alguém que hoje está no 5º ano, a B2L não existia quando ele entrou na faculdade. Perfeito. Ela foi fundada em 2017. Né? Eram os traumas que passávamos no passado quando um novo código saía. Então, hoje assim, isso é alavancado. Isso é muito mais rápido hoje. Então, não adianta a gente querer achar que a profissão vai ser a mesma daqui pra frente. E isso eu não tô falando só do direito, tô falando de todas as outras. Mas é que aqui a gente é advogado, a gente puxa a sardinha pro nosso lado. E nesse caso, a minha recomendação é essa, assim, que olhe pra mudança enquanto algo que vai acontecer e a gente precisa saber como lidar melhor com ela, né? É isso, esses são meus recadinhos ali pra quem tá nos ouvindo hoje. Vitor, obrigada pelo seu tempo, pela sua agenda. Agradeço também ao Pod Factory pela oportunidade, pelo espaço. Obrigada, querido. Muito obrigado, tô com a mão molhada aqui, mas muito obrigado, viu? Obrigada a você.